Vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre alguns alguns insumos que nos norteiam a como prestar uma assistência para o nosso paciente mais técnica, tá? Então, hoje eu vou dar para vocês a parte técnica da coisa que nós vamos executar no laboratório. Contudo, é interessante eu saber fazer a leitura, tá? Dos dispositivos que tem para mim na unidade. Então, vamos lá. As partes da seringa, né? Eu tenho um êmbolo. Alguns fabricantes me trazem aqui, ó, um protetor de êmbolo, tá? Registro de dose, aqui, ó, nessa escala de graduação, milimetrada. A agulha fixa, tá? Em algumas seringas, a agulha é destacável, ou seja, ela sai, né? Ela tem um canhão e a gente retira esse canhão do bico da seringa. E geralmente vem com a proteção da agulha. Então, vamos lá. As seringas de 1 ml, de meio ml e de 30 unidades internacionais, ela é bem pequenininha e às vezes ela causa confusão na cabeça da enfermagem para a administração. Então, para eu ter certeza que eu estou administrando a dose prescrita, é imprescindível que eu saiba ler essa escala de graduação, tá? Então, vamos lá. Cada tracinho desse corresponde a uma unidade internacional. Confere? Não, não confere. Por vezes, né, tem seringas aqui, ó, no mesmo estilo, que indicam que em cada escala, ou seja, cada tracinho desse aqui, ó, eu tenho 2 unidades internacionais. E agora, professora, como é que eu vou saber disso? É muito simples. Vamos lá. O primeiro número que aparece na escala de graduação é o 5? Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso está me dizendo que nessa seringa, cada tracinho desse corresponde a uma unidade internacional. Porém, tem seringa que o primeiro número que aparece é o número 10. Antes do 10 tem mais 5 tracinhos. Então, significa que cada tracinho desse corresponde a 2 unidades internacionais, ok? Vai depender do primeiro número que aparece aí para vocês, que está entre o número 1, tá? Está entre o número 0, que é o primeiro tracinho, e o primeiro número que aparece para vocês, tá? Por vezes aparece aí o número 5 ou o número 10. Então, a gente vai ficar de olho nisso. Tá aqui, ó, trouxe para vocês, dá para ver de uma forma mais clara aqui. Cada tracinho desse aqui, ó, corresponde a uma concentração da droga, tá? A mais complicada é a seringa de unidades internacionais, que são aquelas seringas menores, ok? Então, o número que aparece entre o 0, que é o primeiro tracinho, né? E o primeiro que aparece aqui embaixo corresponde à quantidade de unidades internacionais que cada tracinho desse representa, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida lá no laboratório ou com a seringa na mão, a gente consegue ter uma compreensão maior sobre essa situação, tá? Mas é muito importante que vocês saibam fazer essa leitura da escala de graduação para que vocês não administrem drogas acima da quantidade necessária, tá? Acima da quantidade prescrita. Vamos lá, Andréia, novamente. Aqui, ó, escala de graduação, né? Se entre o primeiro tracinho, que representa o número 0, né? E o próximo aqui, ó, o primeiro número que aparece, for o 5, então eu sei que cada tracinho desse corresponde a uma unidade internacional. Como? Vamos contar os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e o próximo é o número 5. Então, cada tracinho desse representa uma unidade internacional. Digamos que o médico prescreveu 15 unidades internacionais. Então, a gente vai puxar aqui, ó, o registro de dose, que é essa parte pretinha aqui, ó, do êmbolo. A gente vai puxar ele até o número 15, tá? Mas isso nessa seringa. Por quê? Se o primeiro número que aparece aqui, ó, fosse o número 10, se o primeiro número que aparecesse aqui
fosse o número 10, significaria que cada tracinho desse corresponderia a 2 unidades internacionais. Tá bem? Então, vai depender do primeiro tracinho aqui, que é o 0, e o primeiro número que aparece. Se apareceu 5, cada tracinho corresponde a 1 unidade. Se apareceu 10, cada tracinho corresponde a 2 unidades, tá? E que eu tentei deixar de uma forma mais clara para você. Tem seringa que o primeiro número que aparece aqui, ó, é o 5. Então, do primeiro tracinho... Isso, Douglas, uma de 5 unidades, outra de 10 unidades, exatamente. E isso não é padrão, tá? Isso vai depender do laboratório ou da indústria que lançou aquele dispositivo no mercado. E o SUS, ele sempre compra mais barato, né? O que tá mais barato. Então, assim, a gente não tem como dizer, aqui eu só trabalho com essa seringa, lá na unidade tal eu só trabalho com essa seringa. Então, o interessante é que o profissional, ele aprenda a ler essa escala de graduação. Assim, a gente evita possíveis erros na hora da administração da dose do medicamento, tá? Mas lá no laboratório, eu vou ter algumas seringas à minha disposição, e aí eu demonstro para vocês isso aqui direitinho, tá? Aqui eu deixei mais um slide para vocês, mais explicativo, tá? Isso também vai estar na apostila de vocês. Aí vamos lá, geralmente nós utilizamos essa seringa quando? Aqui ela vem de 1 ml, 50 e 30, tá? Unidades internacionais. Vamos. Tipos de insulina. Utilizo essas agulhas geralmente para vacina ou para insulina, tá? Nós temos 2 tipos de insulina disponíveis na rede para que nós possamos trabalhar. A insulina NPH, ela tem uma ação lenta na lâmina basal. Ela tem até 12 horas de ação. Geralmente ela é de uso contínuo e o paciente faz essa autoaplicação no ambiente domiciliar, porque ela é subcutânea. Então nós orientamos como que o paciente faz, tá? Já a insulina regular, ela é de uma ação rápida. Após a sua administração, ela tem um tempo de espera para começar a baixar os níveis de açúcar na corrente sanguínea de 40 minutos a 2 horas. Se nesse intervalo de tempo nós observamos que a dosagem da taxa de açúcar no sangue do nosso paciente não baixou, aí nós comunicamos o médico novamente para ele prescrever uma nova dose dessa medicação. Tá? Então, a NPH ela é de uso contínuo no ambiente domiciliar, porque ela tem uma ação lenta, o paciente faz a autoaplicação. Já a insulina regular, ela tem uma ação rápida, geralmente ela é utilizada no ambiente hospitalar, tá bom? E ela é prescrita pelo médico quando o paciente está com pico hiperglicêmico, ou seja, a glicemia está alterada. Professora, como que a gente sabe que a glicemia está alterada? Vocês lembram daquele exame que a gente fura a ponta do dedo e coloca numa fita que faz a leitura e apresenta pra gente no monitor desse aparelho? Alguém aqui já viu fazendo? Também. Quando a gente utiliza a lanceta. Já sim, né, Jéssica? Então é um aparelho que é íntimo aqui pra vocês, pelo menos visualmente falando, né? Então, a gente observa os níveis de glicose no organismo assim, comunicamos no prontuário ou entramos em contato direto com o médico, tá? E ele vai realizar uma prescrição. Então, o que o técnico de enfermagem tem que saber de insulina? Tem que saber ler a escala de graduação da seringa e ele tem que saber a ação de cada uma delas para ele saber exatamente qual é a reação que ele vai esperar desse paciente. Se eu fiz uma insulina NPH no meu paciente, não tem como daqui 40 minutos, 1 hora, eu estar verificando o destro novamente para ver se já baixou, né, a glicose. Não tem como, porque a ação da NPH ela é lenta e contínua, tá? É a regular que nós vamos ter mais acesso. Isso enquanto profissional da área da saúde, tá? O paciente tem mais acesso à NPH. Então, vamos aqui, deixei as seringas, tá? Que a gente mais vai utilizar, tá bem? Então, a gente utiliza muito na atenção primária, na atenção secundária e na terciária. Seringa de 1 ml, seringa de 5, seringa de 3, seringa de 10 e seringa de 20 ml.
e todas elas têm os mesmos componentes. Então, eu tenho um êmbolo, tá? Eu tenho o corpo dela, o cilindro, que todas vão ter uma escala de graduação, e é através dessa escala de graduação que eu vou observar a dose que eu estou administrando nesse paciente, tá? Em todas elas. E em todas vem um bico, e esse bico serve para eu acoplar o canhão das agulhas ou para eu acoplar os dispositivos, né? Que pode ser aí uma multivia, para eu estar administrando a medicação nesse paciente. Então, pode ser uma agulha, um scalp ou uma multivia, tá? Algumas vêm com rosca, tem uma apresentação de rosca, né? O dispositivo é rosqueado, e as outras são só de acoplar, tá? Isso aí depende do fabricante. Então, vamos lá. Aqui eu deixei as partes da agulha, ou da seringa, desculpa, para que nós tenhamos já um contato, né? Então, toda seringa tem o êmbolo, tem o corpo ou cilindro. Esse cilindro tem uma escala de numeração para que eu possa me nortear em relação à dose que eu estou administrando no meu paciente, tá? Tem o bico, que é onde eu acoplo o canhão da agulha. A haste é o comprimento, tá? É a extensão dessa agulha. E o bisel é aquela parte da lanceta que é pérfuro cortante, tá bem? E eu tenho que lembrar muito do bisel, onde que ele fica, que é para eu aprender a posicionar ele quando eu estiver administrando a terapia medicamentosa. Por quê? Se for endovenosa é uma posição, se for intramuscular é outra posição. Então, vamos lá. Aqui, ó, estrutura da agulha para administração na via parenteral, né? Aquela via que não necessita passar pelo intestino para ser absorvido, metabolizado, distribuído e excretado. As que a gente mais utiliza, né? São as 13 por 4,5. Quando? Na administração subcutânea e intradérmica, tá? Aquela seringuinha lá primeira que eu falei para vocês, a agulha que acompanha ela é uma agulha para administração subcutânea, tá? Por isso que o paciente faz em casa sem auxílio. Já a agulha 25 por 7 é para administração intramuscular. É aquela agulha cinza, tá? Que vem sempre acoplada às seringas. Toda vez que eu abro uma seringa, tem sempre uma agulhinha lá dentro. Tem fabricante que lança no mercado seringas sem agulha, tá? Mas no geral a agulha que vem é a cinza, que é a mais utilizada. A agulha 25 por 8, que é essa aqui da imagem, ó, é a verdinha. 25 por 8 é a verdinha. Ela é para administração intramuscular também. Quando que eu utilizo uma e quando que eu utilizo a outra? A 25 por 7, eu posso estar administrando medicamentos que já vêm diluídos. Aqueles que eu só aspiro e administro, por exemplo, um anticoncepcional, né? Posso só aspirar e administrar. A 25 por 8 é aquela que eu vou utilizar quando eu preciso diluir o medicamento ou constituir, né? Quando que eu constituo? O medicamento ele se apresenta em pó, ou seja, soluto, e ele vem com um diluente. Esse diluente é uma solução. Então, quando eu diluo esse pó, eu transformo esse soluto em solução, com a ação desse solvente. Esse solvente pode já vir com a medicação, tá? De fabricação, já de laboratório, ou ele pode ser indicado. Geralmente é indicado água para injeção ou água destilada. Tem medicamento que não pode ser diluído com soro fisiológico, tá bom? Tem muita gente que dilui medicação com soro fisiológico. Algumas medicações perdem a sua estabilidade, ou seja, não faz efeito para o meu paciente. Como saber qual é a que tem interação com o soro e qual a que não tem? É uma situação a mais no meu dia a dia. O ideal é que eu dilua com água para injeção mesmo ou com água destilada, né? Que aí eu tenho certeza que eu não vou estar diluindo de maneira errada. E quando ela vier com diluente de fabricação, eu só posso diluir aquele soluto com aquele diluente. Um exemplo disso é o omeprazol, que já vem com diluentezinho. Alguns medicamentos para controles hormonais já vem com seu próprio
diluente e vários outros. Então, eu utilizo a verde quando é uma medicação em pó, que eu vou diluir essa medicação e aí eu preciso administrar. Para administrar, eu utilizo a 25/8, que é a agulhinha verde. Já a agulha rosa, que é a 40/12, tem uma imagem dela mais à frente. A agulha 40/12, ela serve para aspiração. Por quê? Porque o bisel dela é maior, mais calibroso. Então, facilita, a gente ganha tempo na hora de constituir o medicamento, né? Transformar aquele pó que era soluto em solução. Vocês vão ouvir falar muito de soluto e solução, tá? Então, vamos lá. Quais são as que a gente mais vai encontrar na rede de atenção na prestação de serviço? A 13/30, tá? Para administração subcutânea ou intradérmica. A 13/45 é a que geralmente vem nas seringas de 1 ml, tá? Ou de meio ml ou de 0,3 ml. Ela também é para administração subcutânea e intradérmica. Já a 20/55, ela é muito utilizada na pediatria. A 25/6 também é muito utilizada para administração intramuscular na pediatria. Já a 25/8 é aquela verdinha que eu falei para vocês. A 25/7 é a que mais vem nas seringas, tá? As que a gente mais vai ter acesso. E a 30/7 é quando eu preciso fazer uma administração intramuscular profunda. A maioria dos medicamentos, quando são de referência, né, ele já vem com essa agulha maior para que eu possa fazer uma administração profunda, tá? E isso vai depender de como está escrito na receita do meu paciente. A 30/8, ela também é utilizada para administração intramuscular profunda. Quando? Quando o medicamento é soluto e eu transformei em solução. Então, vamos lá. 30 é a extensão da haste e 80 é a vazão que o meu bisel apresenta nessa agulha, tá bem? E a 40/12, que é o maior de todos, é utilizada para diluição e aspiração desse fármaco. Então, eu tenho obrigatoriamente que trocar a agulha. Com uma agulha eu aspiro a medicação e diluo, com a outra agulha eu administro. Professora, mas eu só tenho... Não. É utilizado só para isso mesmo, tá? Utilizado só para aspiração e diluição do medicamento, Douglas. Então, vamos lá. Professora, quando o paciente vem, né, e é um anticoncepcional, aí eu vou abrir uma seringa e ela já veio com a agulha. Geralmente é a... Ai, mexo aqui no que não era para mexer. Geralmente é a 25/7. Então, eu aspirei a medicação, eu posso administrar com essa mesma agulha? A técnica correta diz que não. A técnica diz que é o seguinte: uma agulha para aspiração e aí eu troco a agulha para fazer a administração, ok? Então, vamos lá. Né? Na administração intramuscular, a posição do bisel, né, para eu administrar esse medicamento é um bisel lateralizado ou para baixo. Não se preocupa que eu mostro para vocês como que é isso lá no laboratório, tá? A intramuscular, ela é a via mais utilizada, tá? A absorção dela é tão rápida, a absorção dela é rápida, mas não é mais rápida que a via endovenosa. Quando que um médico utiliza, né, a administração intramuscular? Quando ele quer fazer um depósito daquele fármaco dentro do organismo do paciente. Ou seja, a ação dela tem um tempo prolongado. Vamos lá. O anticoncepcional, por exemplo, quando eu administro ele, a pessoa volta, né, depois de 28 dias para fazer a segunda aplicação, né, ou a cada 30 dias. Mas observem que ele tem um tempo interessante, né, de atuação dentro do organismo. Tem alguns depósitos intramusculares que eles ficam trimestral,
ou semestral. E tem algumas medicações que é realizada apenas uma vez ao ano, tá? Por via intramuscular. Então, ela é uma via de absorção rápida. A principal vantagem dela é o tempo de ação, tá? Da farmacocinética dela e da farmacodinâmica dentro do organismo, tá? E a desvantagem dela é que a administração pode gerar algum dano, tá? Para esse paciente, que seria qual? Lesionar ou pinçar um nervo, tá bem? Essa é a principal complicação. E é por isso que para administrar a medicação, nós temos que realizar um cursinho técnico chamado Técnicas em Enfermagem, né? E para administrar medicamento, você precisa estar habilitado. Você não encontra um curso assim, por exemplo, não é igual a limpeza de pele, que você faz um curso livre e já começa a atuar. Não é assim. Para você administrar medicamento, você tem que estar habilitado em uma profissão técnica ou de nível superior, tá? Porque ela tem algumas particularidades que podem ocasionar eventos adversos no paciente, né? Então, para eu localizar aqui, ó, o deltoide, lembra que vocês fizeram anatomia? Então, vocês sabem localizar a clavícula, né? Após a clavícula, para ser ligado ao úmero, à cintura escapular, para se ligar aos ossos, né, dos membros superiores, que é o úmero, tá? Tem a parte acromial, que é a cabeça, é a parte que faz a ligação. Então, para eu localizar o deltoide, eu acho que acabou a clavícula, né? Aí, onde faz a ligação é o acrômio, tá? Tá na cabeça do úmero. Então, já observei onde é que tá o acrômio. E a segunda, né, demarcação que eu tenho que fazer é na linha axilar. Então, o que está no meio em forma de triângulo, e tem algumas pessoas que o deltoide é completamente definido, principalmente a mulherada tem um deltoide bem definido. Em forma de triângulo, eu encontro o deltoide, que é onde eu vou administrar a medicação no meu paciente. Quando que eu vou utilizar o deltoide, professora? Quando o volume for inferior a 3 ml. Então, o deltoide só suporta até 3 ml, ok? Se a diluição, né, se a dose apresentar 4, 5 ml, eu não posso fazer no deltoide, porque ele não suporta. E a principal complicação disso vai ser um abscesso, tá? Porque o músculo vai ficar fadigado, ele não vai conseguir absorver e, por consequência, eu vou gerar nesse meu paciente um abscesso, que a gente conhece muito aqui, né? Algumas pessoas conhecem aqui na região norte como sendo um tumor. Exatamente, Jéssica. No glúteo ele suporta de 4 até 5 ml, tá bem? Se a dose for maior que isso, nós temos que dividir em 2 aplicações. Isso é muito comum, tá? Exatamente, essa turma tá afiada, todo mundo já sabe. O glúteo, o vasto lateral da coxa e o dorso glúteo suportam até 5 ml. No deltoide, é contraindicado a aplicação de soluto, que virou solução. Sabe aquelas medicações que a gente vai constituir? Exemplo, uma Bezetacil, tá? Porque elas são cristais, e esse cristal, aquele pozinho que vai ser diluído, ao ser administrado no músculo, por mais que eu dilua, professora, mas eu diluí para 2 ml só. Cabe no deltoide? Cabe, mas o músculo ele não consegue sintetizar, porque são partículas maiores. Então, toda vez que você tiver um soluto que vai transformar em solução, dá preferência, né, para o vasto lateral da coxa, para o ventro glúteo e para o dorso glúteo ou glúteo máximo. Não sei como foi que vocês aprenderam aí em anatomia. Então, vamos lá. Para demarcação, né, para administração aqui no glúteo ou no dorso glúteo. Vamos lá, como é que vai ser feito? Sabe a escápula ali nas costas? Você posiciona o paciente em pé, encontra a escápula. Isso visualmente, tá? Lá no laboratório você vai poder tocar, mas no paciente é melhor não. Então, vamos lá. Achou aí o final da escápula, né? Desceu numa linha reta e foi até a região sacral. Então, eu venho descendo aí, aqui, ó. Lá da minha escápula, desci até a minha região sacral, fazendo uma linha reta.
Terminei aqui essa minha reta, acho aqui o final da coluna sacral, meu cóccix, e passo uma linha paralela. Então, eu acabei de dividir esse músculo em quadrantes. Qual é o quadrante que eu utilizo? Quadrante superior externo, porque eu já estudei, né, anatomia e eu descobri que aqui passa um nervo. Lá no deltoide passa o nervo braquial e aqui no glúteo vai passar o nervo ciático. Se eu administrar uma medicação muito próxima ao nervo, tá, eu só livrei o nervo. Se eu administrar uma medicação muito próxima, sabe aquele depósito, né? Aquele nozinho que fica no músculo? Se ele estiver muito próximo aqui do ciático, ele pode pinçar esse nervo, tá? Então, aquele nervo que vinha retinho aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai fazer uma curvinha. E essa curvinha pode trazer alguma complicação para o meu paciente. Essa complicação, professora, é eterna? Não. Quando o meu organismo terminar de sintetizar e distribuir essa droga, o nervo volta ao normal. Só que aí ele vai lembrar de você por alguns dias, né? Talvez ele lembre de você a vida toda. Eita, eu fui lá naquele postinho e a Vanessa, quando fez foi aplicar aqui o meu anticoncepcional, menina, fiquei uma semana puxando a perna, ó. Isso não é legal a gente ser lembrado assim. Então, quadrante superior externo. Acontece, Manoel. Quadrante superior externo. Quanto mais para fora, melhor. Essa parte eu passo para você lá no laboratório. Então, vamos lá, né? Para administração, músculo deltoide, até 3 ml. E essa medicação não pode ser soluto, ela tem que ser uma medicação que já venha diluidinha, bonitinha pra gente. Músculo dorso glúteo ou glúteo máximo, tá? Essa parte aí da nomenclatura, os próprios autores não entram em acordo, né? Então eu não fico cobrando de vocês, quero que vocês saibam o nome dele, mas aí eu aceito a nomenclatura que vocês trouxerem, desde que seja a nomenclatura correta do músculo, né? Músculo ventro-glúteo. Vocês lembram onde fica a crista ilíaca? Aquele ossinho que a menina magra adora mostrar por aí? Fica na minha cintura pélvica. Douglas, é na cintura pélvica. É o que liga, né, o ossinho que faz parte da cintura pélvica, aquele osso pra gente rebolar. E que a gente localiza ele, geralmente é onde a gente posiciona a roupa íntima. Não. Ah, show, né, Douglas? Beleza. Então, a gente posiciona aí, ó, o dedo médio em cima da crista ilíaca e faz um Vzinho, indo pro bumbum com o dedo indicador, tá? Aí vai sobrar esse espaço aqui, ó. Nesse espaço, eu administro a medicação. Intramuscular também. Tolera 5 ml. E é o músculo mais indicado para administração intramuscular. Mas, professora, eu nunca vi ninguém fazendo aí, não. Exatamente. Porque aqui no Brasil, ele não é muito utilizado, tá? Por falta de conhecimento da própria equipe de enfermagem e por falta de conhecimento da população em geral, né? É mais difícil você convencer uma pessoa de fazer essa medicação aqui, na região do dorso do ventro glúteo, né? Do que se você fizer essa medicação no glúteo máximo, né? Manoel, mas dói menos. Eu vou te mostrar lá no laboratório como é que é. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Crista ilíaca e voltando. A fáscia muscular, essa fáscia muscular aqui, ó, absorve muito mais rápido, até pela movimentação, né? A gente tá sempre movimentando aqui essa parte quando a gente caminha. Então, o músculo consegue absorver e sintetizar essa droga mais rápido, tá? Aqui no Brasil, ele não é muito utilizado exatamente pela falta de conhecimento. Quando você tem a oportunidade de fazer nessa região, é porque foi indicação médica, né? Ou porque o paciente é da área da saúde e ele sabe que aqui é muito melhor para ele. Então, vamos lá. Aqui deixei mais os músculos, né? Quais são os 5 músculos que a gente vai utilizar. Aí, eu pulei aqui, ó, o vasto lateral da coxa, tá? Também é muito utilizado. Suporta até 5 ml. Professora, o paciente pode escolher qual é o músculo? Pode. Desses 3 aqui, para administração, ele pode escolher. No deltoide tem um monte de particularidades, né? Então, aqui, ó, ele pode escolher numa boa. Dificilmente alguém vai pedir na coxa,
tá? Na coxa eles vão aceitar só vacina enquanto criança. Dificilmente alguém vai pedir na coxa. Ah, não, eu prefiro na minha coxa, tá? E aqui, ó, no ventro glúteo, eu esqueci de falar pra vocês, a melhor parte de tudo é que eu não preciso me preocupar com nenhum nervo. Então, se a população aderisse, esse músculo seria muito melhor pra gente. Aqui, ó, mais uma imagem que demonstra os 5 músculos que a gente pode selecionar. E aqui, ó, é a angulatura do bisel, tá? Da haste e do bisel. Então, na endovenosa, é de 15 a 30 graus, ou seja, ele é rente à pele, muito próximo à pele. Na subcutânea, é de 45 graus até 60, tá? Na intramuscular, a angulatura é reta, é um ângulo de 90 graus e a posição do bisel é lateralizada ou para baixo. Na endovenosa, o bisel é para cima. Macetes que vocês vão pegar fácil no laboratório. Então, aqui, ó. O que é um acesso venoso, né? É uma via de administração de medicação em que eu coloco o fármaco direto na rede venosa do paciente. E para isso eu preciso acessar essa veia, né? Que faz parte dessa rede venosa de distribuição. Para eu acessar, eu preciso dos dispositivos que a gente viu lá na frente, a gente viu anteriormente, desculpa, que é o scalp ou o abocate, né? Para a gente realizar. Quais são os tipos, né? Eu tenho o acesso venoso periférico, que é quando eu tenho uma inserção do catéter nos membros superiores e inferiores, que é mão, braço, perna e até pé. Professora, eu já vi no pescoço, tá? É comum um acesso venoso periférico na região mais central, né? É quando eu utilizo o mesmo dispositivo que eu faria lá na mão do meu paciente, só que não tinha condições ali. Quem geralmente faz esse acesso na jugular externa, no pescoço ali, quando é periférico, com o abocate, quem realiza é o enfermeiro, técnico de enfermagem. Segundo o nosso conselho, não está habilitado a executar esse procedimento. Professora, mas eu conheço um monte de técnico de enfermagem que faz. Eu também conheço, tá? Mas se der algum problema, o nosso conselho, que regulamenta o exercício profissional, deixou claro que técnico de enfermagem não pode fazer acesso com dispositivo, né? Mesmo que esse dispositivo seja o dispositivo de acesso periférico na região central, tá? Na jugular externa, nem na femoral. E também eu tenho o acesso central, que quem realiza é o médico. Então, ele pode ser na jugular, ele pode ser na subclave, ele pode ser na região inguinal. São as que a gente mais encontra, tá? Vou mostrar para vocês mais à frente como que é. Então, vamos lá. Tem o acesso central. Ele é utilizado nos pacientes que vão necessitar de grande quantidade de medicamento, tá? Uma soroterapia. É sempre uma via mais calibrosa para infusão. Então, eu preciso dele para medicações específicas. No geral, no geralzão, alguns quimioterápicos, dieta parenteral, hemotransfusão, tá? Ou quando o paciente está sem condição de acesso periférico. Daí a enfermagem solicita uma avaliação do médico para que ele possa passar nesse paciente um acesso central. O acesso venoso periférico deve ser trocado a cada 72 horas, tá? Já o acesso central, não. Período de tempo que o paciente ficar dentro do hospital, ele pode continuar com esse acesso central. Os cuidados dispensados ao acesso central, quem realiza é o enfermeiro, tá? Manipular, fazer a desinfecção, fazer o curativo, quem faz é o enfermeiro. Mas a observação dos sinais flogísticos e a administração dos medicamentos, quem faz é o técnico em enfermagem. Então, a gente já sabe que esse acesso central, ele deve ser mantido com muito cuidado. Então, ele não pode ser molhado, eu não posso tocar nele com luva de procedimento, eu tenho que tocar nele com luva estéril, tá bom?
Quem não aprendeu ainda a calçar a luva estéreo e quiser levar para o laboratório, para as aulas práticas, eu ensino novamente, tá? Eu acho que vocês já tiveram essa matéria. E se não tiveram, já dá para antecipar alguma coisa. Então, vamos lá. Quem é que manipula esse acesso venoso? Tá? O acesso venoso periférico pode ser realizado por enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. Os médicos não fazem muito, eles só fazem o acesso quando ele é central, tá? Periférico eles não fazem muito não, mas eles também podem realizar. Já o acesso central só pode ser realizado ou puncionado por médicos e ele pode ser um procedimento executado no ambiente domiciliar ou no hospital. Porém, aqui no estado, os médicos optam sempre por fazer esse acesso central dentro de uma unidade hospitalar e de preferência no centro cirúrgico. Quando não tem vaga, ele faz na enfermaria mesmo, tá? Mas a maioria dos médicos optam por passar esse catéter, né, ou esse acesso central dentro do centro cirúrgico, por ser estéreo. Então vamos lá, os cuidados com acesso, né? Sempre, absolutamente sempre, para todo sempre, amém. Antes de executar qualquer procedimento de enfermagem, lavagem das mãos. Não sei se vocês já notaram, mas em qualquer hospital que você vai, dentro do leito, né? Dentro do quarto do paciente, lá dos aposentos, tem uma pia e um dispenser com sabão enzimático ou com álcool em gel, né? Exatamente para que a gente lembre de lavar as mãos. Então, podemos fazer isso na frente do paciente. Eu posso lavar as mãos no posto de enfermagem, mas eu, Vanessa, enquanto enfermeira, eu gosto de deixar o meu paciente seguro. Então, eu costumo lavar as mãos dentro do quarto, na frente dele, tá? Porque aí ele se sente, poxa, aquela enfermeira lá lavou a mão. Mesmo que eu tenha lavado lá no posto de enfermagem, quando eu cheguei lá perto dele, a primeira coisa que ele vai observar é que eu não lavei a mão. E que aí o Douglas, que foi lá antes de mim, toda vez que vai lá, ele lava as mãos. Então, ele vai dar veracidade mais à atuação profissional do Douglas que a minha, ok? O paciente presta atenção em absolutamente tudo. Então, vamos lá. Só a equipe médica, só a equipe de enfermagem pode manipular o acesso para fazer medicação, beleza? Acompanhante, professora, pode abrir e fechar o dispositivo do soro? Não deve. Tá? Eu sempre brinco que quando algum acompanhante me pergunta para que serve, né, isso aqui, para que serve esse botão, eu digo que se você apertar, explode, todo mundo morre. Daí fica todo mundo rindo, né? Mas a gente tem que deixar o acompanhante ciente. O acompanhante respeita isso? Nem sempre. Nem sempre o acompanhante respeita. Então é por isso, Manoele, que nós temos que ficar de olho. O monitoramento, lembra ontem que a gente falou de monitoramento? Né? Quem instala a medicação monitora exatamente para que a gente evite esse tipo de situação. Existe medicação que corre dentro de um tempo específico. E aí você fez um cálculo para essa medicação, volume para correr dentro de um tempo. Aí você perdeu mais ou menos aí uns 20 minutos para fazer isso. Aí depois, para controlar o gotejamento, tu perdeu mais ou menos uns 5 minutos, fazendo teu trabalho tudo direitinho no passo a passo. E aí você foi para o seu próximo paciente, né, que é no outro quarto. Quando você voltou ali, depois de 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, para observar como é que está o fluxo daquela medicação, você descobre que a medicação já acabou. Mas como assim? Se eu fiz o cálculo, se eu controlei o gotejamento, simples, meu amor. Acompanhante ou paciente mexendo. E aí tem medicação que quando eu faço a infusão dela mais rápido do que o tempo previsto, traz consequências para o meu paciente. Se for soro, pode fazer um edema agudo de pulmão. Se for um tramal, o paciente pode começar a vomitar sem parar. Exatamente, Jéssica. A maioria dos pacientes fazem isso, né? Na intenção de que se acabar mais rápido, eu vou embora mais rápido ou eu fico livre mais rápido, né? Mas não é assim não, ele foi calculado dentro de um tempo, e se eu infundir mais volume, né, do que aquele corpo está acostumado a absorver, filtrar e eliminar, o meu corpo ele vai guardar esse volume em algum lugar, e geralmente ele guarda no pulmão. E você já ouviu a expressão água no pulmão?
quando tem líquido dentro da pleura, que o corpo não conseguiu sintetizar. E aí você tem que passar por um procedimento chamado toracocentese, que é quando o médico enfia um abocate pulmão adentro para puxar a água que está lá, que o corpo não consegue eliminar. Por isso que soroterapia é um item da prescrição médica. O enfermeiro não pode instalar um soro por conta própria, tá? De jeito nenhum. Aí tem gente que fala assim, mas é só um sorinho. Não podemos. Mas eu te entendo. Que bom, Jéssica. Então vamos lá. Sempre que eu for manipular o local do acesso, eu tenho que garantir a lavagem das mãos, tá? Pra quê? Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, ela disse e comprovou que isso evita infecção. E eu não posso esquecer que aquele acesso está dentro de um vaso que vai cair direto na corrente sanguínea do paciente. Corrente sanguínea passa por onde? Pelo coração e por todos os nossos órgãos e sistemas vitais, né? Eu tenho que verificar sempre se eu tenho sinal de sujidade, se eu tenho sangue. E caso tenha, eu tenho que chamar a equipe de enfermagem. Só que a equipe de enfermagem vai ser você. Então, você vai ter que realizar a troca desse acesso. Então, acesso venoso periférico eu troco a cada 72 horas. Ou quando tiver presença de sujidade e sangue, tá bem? Às vezes a gente, enquanto enfermeiro, né, ou enquanto técnico de enfermagem, vai dar uma voltinha assim no hospital, aí observa aquele povo com aquele equipo de soro pendurado, alguns penduram assim no pescoço, né? E vão passear e aquele sangue refluindo. Gente, isso me dá nos nervos. Eu fico impactada com a situação, tá? Mas a gente consegue trabalhar com isso. Então, a gente tem que observar se tem presença de sujidade e de sangue. Se tiver, vamos trocar. Se houver vermelhidão no local do acesso, edema, que é inchaço, né? E se a pele da região do acesso tá quente, esses aqui são sinais flogísticos, são sinais que indicam infecção. Os sinais flogísticos são dor, rubor e calor. Coloquei aqui numa linguagem bem facinho para vocês, mas já estou deixando os termos técnicos, tá? Pra gente começar a falar bonito por aí. Se houver essa vermelhidão ou esse edema, deve ser trocado. Se o paciente relatar dor, também a gente troca. Caso o paciente diga que tem dor aqui, ó, durante a infusão da medicação, tá bom? Ou mesmo quando a gente não está infundindo nada, está em repouso, nós devemos fechar o registro, tá? Ou no equipo, ou parar a infusão imediatamente e fazer o teste do refluxo. Vou ensinar para vocês no laboratório, tá? Que é quando a gente puxa, retrai o êmbolo para observar se tem presença de sangue. Quando tem sangue é porque está dentro de um vaso. E aí significa que essa droga é uma droga vesicante. Tem medicação que quando a gente vai administrar está dentro do vaso. Porém, ela causa ela tem sensibilidade na veia, né? Então a gente sente um desconforto. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas geralmente acontece quando a medicação é em pó e eu vou diluir. Então vamos lá, quais são as dificuldades que eu posso ter com esses acessos, tá? Possibilidade de ocorrer sangramento, quando ele não está bem fechado, tá? Ele pode sangrar e extravasar sangue. Possibilidade de sair, se ele não estiver bem fixado. E ele é uma porta de entrada para infecções, tá bom? E ele também é desconfortável para o nosso paciente, né? É um acesso ali, às vezes se o paciente se mexer um pouquinho, o medicamento para de pingar. Dependendo da localização, né? Ele não consegue fazer os cuidados básicos de higiene pessoal, como escovar o dente, pentear o cabelo. E aí eu vou ensinar para vocês alguns locais de punção que facilitam a vida do paciente e a sua. Geralmente, a gente tem que observar também se o paciente é destro, né? Se ele é canhoto, para que a gente possa estar realizando o acesso periférico. Também tem que observar no acesso se aquele membro ele tem perfusão periférica. Por exemplo, se o paciente é sequelado de AVC, né? A perfusão periférica naquele membro que está paralisado, ela está prejudicada.
Então, eu não posso fazer um acesso ali, tá? Eu tenho que sempre ir para o outro lado. Se for um paciente que tenha câncer de mama, eu não posso puncionar o lado que está com a mama, tá? Afetado. Por exemplo, o câncer está do lado direito, eu não posso puncionar o lado direito. Se o câncer estiver do lado esquerdo, não punciono o lado esquerdo. Professora, se for bilateral o câncer, aí essa paciente vai estar sempre de catéter, tá? Ou de acesso central. Então, vamos lá. Eu tenho outro tipo de acesso. Eu tenho um catéter de hemodiálise, tá? Que tem um catéter de Shirley, que é utilizado temporariamente. Se for um paciente que tenha fístula, também, Douglas, cheguei aqui na fístula agora, ó, tá? Se for um paciente com catéter para hemodiálise, né? Tem esse tipo de acesso. Tem os pacientes com fístula também, que a gente sempre opta pelo outro lado, que ele não tem fístula. Tem o Portocate, tá? Que é um acesso totalmente implantável. Vou mostrar para vocês aqui na frente, ó. Portocate, como que ele é? Fica abaixo da pele e de longe a gente observa como se fosse uma moedinha, assim, embaixo da pele, ele é redondinho. E é ali com um dispositivo específico que a gente fura e administra a medicação, tá? Então, o paciente coloca aquilo ali e vai ficar com ele, tá? O Portocate, geralmente, ele é muito utilizado em paciente que está fazendo quimioterapia contínua, tá? E essa parte aqui, ó, é a que vai ficar dentro de um vaso. E esse vaso é sempre um vaso calibroso. Nesse caso aqui da imagem, está dentro da veia cava superior. Então, qualquer manipulação que eu faça aqui, eu estou injetando droga direto na veia que desemboca no coração. Então, qualquer erro, esse paciente apresenta uma parada cardiorrespiratória, tá? E é por isso que quem manipula esse tipo de acesso é alguém habilitado da área da enfermagem. E esse tipo de acesso é um acesso de manipulação estéril, tá? O técnico de enfermagem está habilitado a manipular, sim. Já o acesso venoso, né? O que eu preciso para realizar um acesso? Preciso de um par de luva de procedimento, eu preciso de álcool, tá? De suave ou algodão. E o micropore. Esse tamanho aqui é o que geralmente a gente usa, mas ninguém fica medindo não, esparadrapo, tá? Só queria deixar claro. Uma tesoura para cortar o esparadrapo. Se você não tiver tesoura, eu ensino para você como que corta esparadrapo, tá? O garrote e o catéter para você realizar o acesso. Depois que eu realizei isso, eu preciso conectá-lo, né, em algum local. E essa conexão pode ser uma conexão de 2 vias, que é o multivias, ou ela pode ser direto no equipo, tá bem? E tudo isso aqui eu levo até o meu paciente dentro de uma bandeja, tá? Antes da execução, né? Pré-execução, observar a prescrição médica. O que eu vou administrar nesse paciente? Se for sangue, é um tipo de catéter. Se for antibiótico, é um tipo de catéter. Se ele for só realizar aquela medicação e for embora para casa, é um outro tipo de catéter, tá? Então, primeiro eu observo a prescrição e depois eu preparo o meu material. Aí eu lavo minhas mãos e vou até o meu paciente. Então, vamos lá. Durante a execução, né, eu tenho que me identificar para o paciente. Olá, seu João, eu sou a Vanessa, enfermeira do plantão. Vou realizar aqui um acesso no senhor para que o senhor possa estar recebendo as suas medicações dentro do horário, tá? Checo o nome e o leito do meu paciente. Aqui na hora da checagem, eu gosto que ele me fale o nome, tá? Eu gosto de que ele me diga qual é o nome dele. Às vezes eu chego fazendo uma brincadeira. É o senhor que é o seu João fulano de tal, do leito tal? Chego, né, quebrando o gelo. Mas eu quero que ele, tá, confirme que o nome que eu tenho em mãos é o nome daquele paciente e o leito dele, tá? Oriento o paciente e o acompanhante, tá, sobre o procedimento que vai ser realizado e qual é a finalidade desse procedimento. Vou observar a rede venosa periférica do paciente, vou selecionar a melhor veia para o acesso, tá? Baseado nisso, o paciente é destro? É ambidestro? Tem um câncer daquele lado? Tem perfusão periférica? Né? Tudo isso a gente vai ter que aprender a avaliar.
Escolhe qual é o catéter, qual é o calibre do catéter que eu vou utilizar, ou seja, o mais adequado, né? Já deixo o meu esparadrapo cortadinho do lado, calço as minhas luvas, garroteio, né? Ou seja, prendo ali a circulação para que aquela veia fique um pouquinho mais cheinha e mais visível e mais palpável, para que eu possa puncioná-la, tá? E aí eu realizo a antisepsia no local que vai ser puncionado. E essa antisepsia, ela tem que ser num sentido único. Qual é o sentido, professora? Para cima ou para baixo? Sempre seguindo a circulação, tá bem? Então, você observa qual é a posição que o paciente está e qual é o sentido do coração, o sentido do refluxo, do retorno venoso, né? E aí eu faço essa asepsia nesse mesmo contexto, tá? Sempre seguindo a circulação. Segura o membro que vai ser puncionado com a mão não dominante, ou seja, você é destro, segura com a mão esquerda. Mantenho a pele tracionada e com a mão dominante eu vou introduzir o catéter com o bisel da agulha para cima, numa angulação de 15 a 30 graus. Nunca em cima da veia, sempre de 1 a 2 centímetros abaixo do ponto onde a agulha penetra na veia. Por quê? Se eu posicionar a agulha em cima da veia, sabe o que vai acontecer? A veia vai sair do lugar. E aí, não sei se vocês já ouviram por aí a expressão de veia bailarina. Ai, a veia do fulano dança. A veia é bailarina, né? Às vezes, Douglas, somos nós que não estamos posicionando o catéter de maneira adequada, né? Porque a veia ela tá bem cheinha ali, bem fofinha. Então, quando a gente coloca a agulha em cima dela, pode acontecer o seguinte, eu posso transfixar. É quando eu perpasso a veia, né? Eu passo por ela. E isso, geralmente, eles falam que é nos idosos e nas crianças. Porque são os extremos, né? São os que são mais difíceis da gente acessar. E aí, eles vêm com essa desculpa esfarrapada. Então, vamos lá. Para isso, eu tenho que manter a pele tracionada, introduzir a agulha na veia lentamente. Depois da introdução completa do meu catéter, eu retiro o garrote, conecto ao dispositivo, tá? Ao dispositivo que eu vou utilizar. Fixo esse catéter com o micropore ou esparadrapo. Tá? E eu tenho que datá-lo. E essa data aqui, ó, ela segue alguns critérios. Lembra daqueles 5 certos que tem que ter no mínimo para identificação? Então eu vou colocar lá, ó, o nome do meu paciente nessa identificação, vou colocar a data do acesso, o calibre do acesso, digamos que eu utilizei um abocate número 20, então eu coloco lá, abocate número 20 no dia 11 do 11 de 2020, que horas? Às 14 horas, tá? Por que eu tenho que colocar a hora? Lembra que a cada 72 horas tem que ser trocado? Então, quando o próximo que está no plantão observa a data e a hora, ele tem como saber qual é o momento certo de trocar, tá? Então, tem que ficar 72 horas e a gente tem que trocar. Ou ele pode ser trocado antes. Quando? Quando tem presença de sangue ou de sujidade, sinais flogísticos ou o paciente relata que está sentindo dor. Então, a gente troca esse acesso, tá bem? Mas, no geral, ele pode ficar até 72 horas no organismo do paciente. Tem algumas unidades que fazem o seguinte: passa uma equipe de enfermagem responsável só para o controle e manutenção de catéter, tá? Manutenção de acesso. Para quê? Para diminuir o índice de infecção. A gente não pode esquecer que o acesso é uma porta de entrada para micro-organismos e infecções. Depois a gente limpa o local da punção, caso a gente tenha sujado de sangue, né? Deixa o paciente bem confortável lá. Se for um hospital que tenha campainha, a gente deixa ao alcance do paciente. Nos retiramos, deixando o ambiente em ordem. Aí a gente vai, depois que terminou de fazer tudo isso, a gente vai para o expurgo, desprezar o material que foi utilizado, lavar as mãos e vamos lá para o posto de enfermagem realizar as anotações necessárias. Professora, como que eu relato isso no prontuário? Às tantas horas, realizado o acesso venoso periférico no membro superior direito, utilizando o abocate número 20.
sem intercorrências, tá? Deu tudo certo. Sem intercorrências, ponto. Segue aos cuidados da enfermagem. Quem foi que fez isso? Foi o acadêmico, né? Ou o aluno estagiário, a gente coloca ETE, Douglas, e aí o sobrenome. Mas isso aí é tranquilo, gente, a gente aprende facinho. Com relação à avaliação, né, do acesso venoso, quem que faz isso? Eu tenho que avaliar a integridade da pele, tá? Eu não posso colocar um acesso venoso em cima, por exemplo, de uma ferida. Ou o paciente está com prurido, que é coceira, né? E ali naquela região que está hiperemiada, que está irritada, eu fazer um acesso. Porque quando eu fixar aquilo ali, vai aquecer por conta da ação do esparadrapo e vai piorar, tá? E aí eu não sei se aquele é um quadro que o paciente já tinha ou se vai ser um quadro que vai ser desenvolvido a partir do momento que eu administrei o medicamento, tá? Então, para evitar, a gente coloca sempre na pele que está íntegra, tá? Não tem nada ali, a gente administra. Avalia o posicionamento adequado do catéter, tá? Se está no lugarzinho certo, na posição certa, se tem fluxo e refluxo, ou seja, se a medicação vai sem obstrução, tá? E se o sangue reflui também sem dificuldade. Esse testezinho eu passo para vocês no laboratório. Nós temos que avaliar o calibre adequado do catéter, tá? Isso aí é na vivência, a gente vai entendendo quando utilizar cada um deles. Tem que avaliar a permeabilidade da veia, ou seja, essa veia está recebendo um fluxo, né? Essa veia está com refluxo, então a gente observa isso. Avalia se tem hiperemia, ou seja, vermelhidão no local do acesso, se está dolorido e se apresenta inchaço. Então isso aqui, ó, sinais flogísticos novamente. Dor, rubor, calor, inchaço. Faz parte dos sinais que a gente observa se tem alguma infecção naquele local. A principal infecção que pode ocorrer é um flebite, tá? Que é quando a veia inflama. O flebite geralmente é local, no local do acesso. Então, é uma pequena porção da veia que vai ficar ali com uma inflamação, né? Tudo que termina em ite é inflamação. Então, flebite é a inflamação da veia. Acho que eu esqueci alguma coisa. Avaliar se a fixação está adequada. E outra coisa, gente, tanto a fixação quanto a identificação que tem que estar contida na fixação, tá? Vou ensinar para vocês fazer a fixação e a identificação. Quais são os riscos, né, para eu tomar uma decisão? Garroteamento excessivo. O que eu tenho que fazer? Soltar o garrote. Flebite, eu observo a evolução dessa inflamação na veia, anoto no prontuário e elevo o membro para facilitar o retorno venoso e esse organismo se restabelecer mais rápido. Transfixação de catéter, que é quando eu perpasso uma veia, né? Passei direto. Eu pincei a veia, mas aí eu furei ela lá do outro lado. Eu não fiquei dentro, né? No meio das paredes da veia. Eu transfixei. O que eu tenho que fazer? Compressão no local. Tá? A gente faz uma compressão mesmo. Pega, pode ser com o próprio esparadrapo. Coloca o esparadrapo assim envolto bem forte para comprimir aquele local. Extravasamento de líquido, tá? Ou hematoma. É quando a medicação ela saiu da veia e ela começou a correr no tecido, a ser depositada no tecido. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Comprimir o local, elevar o membro e fazer compressa com água quente. Tá? Esses são os cuidados de enfermagem, são as intervenções ou as tomadas de decisões. Então vamos lá, aqui ó, multivia, né? Como que ela se apresenta no mercado? Eu tenho ela em dupla e eu tenho ela em quádruplo, tá? Qual é a mais fácil de utilizar? A dupla. Porém, quando o paciente está internado, está recebendo várias medicações ao mesmo tempo, com bomba de infusão, quanto mais vias para eu administrar a medicação nele, melhor. Só que quanto mais vias, mais portas de entrada, ou seja, mais cuidado será dispensado para esse paciente, para a gente evitar possíveis infecções. Então, vamos lá. Deixei aqui para vocês, ó, o scalp e quais são os calibres que a gente encontra. Tem uma regrinha para scalp.
Quanto maior o número, menor vai ser o calibre, ou seja, menor vai ser a perfusão. Vai passar menos volume em ml por minuto ou por hora, tá bem? Por isso que eu indiquei para vocês, ó, o laranjinha e o azul, tá? Que são os que a gente pode utilizar com segurança e é menos indolor. O 27 também, quem conseguir pode levar, só que ele é muito difícil de conseguir porque ele é mais utilizado na pediatria, tá? Então ele é mais difícil de conseguir. Já aqui, ó, o branco e o verdinho, eles são muito calibrosos, ou seja, dói muito. Exatamente, Douglas. Toda vez que eu vou trocar um acesso, eu tenho que puncionar o paciente novamente. Boa pergunta. Tá, minha gente? Então, esses aqui são os dispositivos. Quanto maior é o número dele, menor é o calibre. Menor é a quantidade da vazão em ml. Aqui, ó. Aqui são as partes, né, do scalp. Aqui é o scalp, desculpa, e aqui são as partes do abocate. Geralmente ele vem com uma tampa e essa tampa está anexada ao filtro, tá? Essa agulha pré-lubrificada vem dentro do catéter de Teflon, que está dentro de uma cápsula, ou seja, né, de uma embalagem que protege tudo isso. E essa embalagem tem que ser estéril. Por isso que tem técnica para abrir esse material e o manuseio dele é adequado. Então vamos lá. Essa agulha fica dentro do paciente? Não, essa agulha só serve para eu furar, para eu abrir o acesso. Quando reflui sangue dentro da tampa ou do filtro, eu introduzo apenas o catéter de Teflon para dentro do vaso do paciente e retiro a agulha, tá? Por isso que o acesso com o abocate fica mais tempo dentro do vaso. Vamos lá. Quando que eu devo utilizar o scalp ou o abocate? Scalp é utilizado para medicações de ação rápida, tá? Por exemplo, eu fui lá na UPA do 2º distrito com uma cefaleia e o médico me passou uma dipirona endovenosa. Eu só vou tomar essa dipirona e depois eu tô de alta. Então, o profissional vai utilizar o scalp, tá? Agora, o paciente vai ficar em observação ou vai ser submetido ao tratamento de soroterapia, tá? Então, eu utilizo o scalp, tá bom? E aí, de acordo com a infusão, eu escolho o calibre do abocate que eu vou utilizar no meu paciente. Então, vamos lá. Aqui são os calibres de abocate que a gente mais encontra. O amarelinho e o azul são utilizados na pediatria. O amarelo para internações em gerais e para passagem de sangue. No verde também passa sangue, tá? Porque eles são mais calibrosos. Então, eles permitem que o sangue circule. Eles permitem que drogas em grande volume circulem mais facilmente, tá? Gente, eu vou parar aqui só um pouquinho, que eu não sei o que meu vizinho inventou aqui, não. Só um minutinho, tá? Pronto. Voltei a gravar. Tá? Então, eu vou utilizar o verdinho, que é o 18, e o rosa, que é o 20, para as internações em gerais, quando o paciente vai ficar mais tempo com a gente no hospital, ou quando ele vai para uma cirurgia, ou quando esse paciente vai ser submetido a uma hemotransfusão, ou quando ele vai fazer um exame chamado tomografia, tá? Que ele vai utilizar o contraste. Então, eu preciso de um acesso calibroso para esse paciente. Em situações de intercorrências e emergências, é muito utilizado o 18 e o 16, que é o cinza. O 14 é utilizado naquele procedimento que eu falei para vocês. Ele é utilizado para retirada. Então, ele retira líquido da cavidade abdominal. É um procedimento chamado paracentese. E ele retira líquido da cavidade torácica, tá? Da pleura, lá da pleura.
ele vai retirar. Então, é a toracocentese. Quem realiza esses procedimentos é o médico. Em situações de emergência, lá no SAMU, né, ou emergência no próprio hospital, que o paciente precise de um acesso mais calibroso, a gente vai optar sempre pelo 16, que é o cinza, tá? Depois de um tempo, a gente anota isso, guarda essas informações e fica facinho, facinho.